12:01. Boa tarde de quarta-feira para você, ouvinte da Band News FM. Estamos na quarta-feira, dia 14 de agosto de 2019. Véspera do ano de? Véspera do ano de 2020. Oh, mas ele sabe tudo, Felipe. O eco aqui no estúdio, hoje o eco invertido, porque fala antes, né? O eco. Esse que está falando aqui é Eduardo Oineg. Não, peraí, vamos corrigir. Este que estava falando ali é o Felipe Bueno. Ó, ontem... Este que começa a falar... Ontem deu confusão. Deu uma confusão. Deu confusão, porque teve ouvinte... Felipe, deu uma confusão. teve ouvinte que disse que a minha voz, Eduardo Oineg, parece com a do Felipe, o que é um elogio. Porque a voz do Felipe é maravilhosa. Bom, mas é o seguinte, 12:02. Eu aprendi com o Felipe Bueno que a gente deve desprezar os segundos. Ele fala 12:01 e 1 minuto, mesmo quando tá 59 segundos, para virar 2 minutos. É cara de pau. Mas eu aprendi com o Felipe Bueno que agora 12:02. São 46 segundos, vai virar 3 minutos, mas tudo bem. Eu tô aqui, eu sou Eduardo Oineg e fico até as 2h da tarde junto com ele, o representante da dupla mais admirada do rádio brasileiro, Felipe Bueno, que nos dá um salve. E Carla Bigato, eu disse que nós estamos na véspera de 2020, mas ela volta lá por 26, 27, 28, não dia 28 de agosto. Se voltar. 2028. E vai voltar com sotaque. Vai ficar insuportável. Sim. Vai falar New York. New York. Sabe? Pennsylvania. Internet. Facebook. Sabe quando fala Facebook? Facebook. Não, espero que não. Vamos ver. Carla Bigato voltando aqui das férias daqui uns 20 dias, vai. Né? É isso que falta? Umas 3 semanas? 2 semanas? Hoje é dia 14. Umas 2 semanas? Menos até. Então, gente, aguentem. Essa dupla aqui vai virar um trio de novo, como deve ser. E também a ouvinte querida, tá aqui. Os dois estão aqui, ele e ela, fazendo a Band News FM ser aquilo que ela é, a rádio mais admirada do Brasil. Hoje, Felipe Bueno, eu quero lembrar uma coisa que a gente aprendeu na escola. Opa! Aprendemos na escola. A gente aprendeu na escola o seguinte, que um país tem as seguintes atividades econômicas. Tem o chamado setor primário, agricultura e pecuária, né? Tem o setor secundário, que é a indústria. A indústria tem a indústria extrativista e tem a indústria de transformação. Lembra disso? Extrativista. Opa. Negócio de pocinho, de petróleo, uns minérios e tal. Livro de geografia, a gente aprendia isso também. E a indústria de transformação forma o setor secundário. E tem o setor de serviços, chamado setor terciário, que é o mais amplo deles, porque tem comércio, transporte, sistema financeiro, plano de previdência, saúde, software, turismo, é enorme. E quando você soma os 3, dá 100%. Não tem como dar mais 100%, porque tudo que você soma a integralidade é o 100%. Quando os setores são apresentados de forma isolada, e eles são, você consegue fazer comparação entre países. Por isso que eles são apresentados assim. Mas na vida real as coisas não são assim, né? Você pega a agricultura e a pecuária, dá 5% do PIB. Mas tem um troço chamado agronegócio, aí a coisa muda. Por quê? Porque tem um pedaço da indústria que trabalha a partir da agricultura e da pecuária, tem um pedaço do setor de serviços monumental que também trabalha. Então, em vez de ser 5% do PIB, aí já vira 25% do PIB. É um negócio grande. E o agronegócio dá um show todo ano. Agora mesmo nós estamos tendo safra recorde de produção. É uma beleza, dá inveja, dá intriga, jogos internacionais, denúncias para lá e para cá. O Brasil é um país bandido, vilão, está destruindo a Amazônia, usa muito agrotóxico e fica aquela denúncia. Temos que olhar isso com muito cuidado, porque não é verdade. Mas não é disso que eu quero falar aqui, é só um recadinho de passagem. E a gente tem um setor empresarial que está perdendo espaço no nosso PIB, que é o setor industrial, né? Essa perda de espaço, ela pode ser benigna ou maligna. Por que pode ser benigna ou maligna? Porque quando você pega a indústria de transformação no PIB brasileiro, ela está na mais baixa posição da história, 11% do PIB. 11% do PIB. Em 1985, 30 anos atrás, arredondando, era 22%. Né? Então era 22%, agora é 11%. Você fala, ferrou? Desindustrialização, ferrou. Quando você faz as contas, você vê o seguinte, como o PIB aumentou 6 vezes, você tem aumento da indústria. Na verdade, é melhor você ser 11% desse PIB maior do que ser 22%
de um PIB menor. Então você tem produção de carro muito maior do que era antes, a produção de alimentos é muito maior, você pega a energia, que é uma aferição de atividade industrial bem maior também, de forma que, apesar da população ter crescido 12% nos últimos 10 anos, por exemplo, a indústria de bebida está vendendo 50% a mais, comparado a esse período aqui. Bom, de forma que é melhor você ter 11% de um troço maior do que 22% de um troço menor. Só que a indústria agora não está crescendo. Está crescendo 0,19%. Nós falamos desse dado aqui ontem, que eu fiquei muito impressionado com isso. Não me conformo com isso. 0,19%. 0,19% é zero, né? 0,19 é zero. É zero. Não chega nem a 0,2. Não é nem zero. Vamos ser generosos. Uma casa fica 0,2. Não, e se você disser que é 0,2, você está falando o seguinte... você precisa de 5 vezes isso para dar 1. É muito pouco, é nada. Né? Exato. É um quinto de 1. Um quinto de 1. Um quinto de 1 é nada, né? A gente está falando disso porque, obviamente, quando você tem o crescimento, a redução benigna da indústria, você tem outros setores que estão crescendo. É o caso de serviços, né? Que vem crescendo, que é ótimo. Mas o setor de serviços vem crescendo sem que o bolo do PIB esteja crescendo. Aí é o problema, né? E aí a gente entra num processo de desindustrialização. Aí sim. Porque aí você tem a porcentagem da indústria, ela é menor num PIB que não muda. Quando ela é menor num PIB que cresce, tudo bem, não tem problema nenhum. E boa parte dos nossos hábitos cotidianos surgiram com a indústria. Você quer ver? Férias. Não existia férias quando o mundo era o agro, quando o mundo era agrícola. Foi o surgimento da indústria que fez surgir férias, salário mínimo, viagem de lazer. Viagem de lazer é coisa de quem tem emprego, carteira assinada. É coisa da indústria, nasceu com a indústria. Crescimento sustentável, essas discussões de crescimento sustentável, é tudo discussão no meio industrial. O clima interfere na agricultura, mas ele não interfere na indústria. Você não pode ter uma indústria que produz menos no inverno. Claro, alguns setores específicos, mas como um setor industrial, você vai para a fábrica no inverno, você vai para a fábrica no verão, no outono e tal. O agronegócio é outro mundo, né? Jornada de trabalho é próprio da indústria, né? Mercado de capitais. Mercado de capitais surgiu com a indústria. Não existia antes mercado de capitais. O próprio capitalismo se transformou com a indústria. Né? O mundo era dividido entre os que tinham coisas e os que não tinham nada. Aí começou a surgir a classe média. A classe média é industrial, é uma coisa industrial. O setor de serviços é fundamental porque é lá que a sociedade se abastece, né? É no comércio, você vai lá comprar a sua comida, você vai no banco, você faz seu investimento, pega seu empréstimo, você vai ao dentista, faz check-up, tudo isso é serviço, né? Você vai à academia, você vai ao psicólogo, você faz curso de teatro. O Felipe Bueno poderia fazer um curso um curso de estilismo. Né? Não dá porque não quer. Você acha que eu devo? Acho. Eu vou pensar nisso. Teria adeptos. Curso de dança, aula de piano. Tudo isso é fundamental, mas transporte coletivo. Toda hora a gente dá notícia aqui de metrô, de ônibus, não sei o que. Isso é serviço. Né? Mas quem é que fabrica o ônibus? Você vai ter serviço, precisa ter alguém fabricando ônibus. Tem que ter alguém fabricando trem, né? Trilho do trem. O piano, da aula de piano, né? O livro da psicologia. Aparelhos de ginástica. Os aparelhos de ginástica, né? O tijolo, a esquadria, a porta. Não dá para você ter um país que tem um monte de serviço e eles vão ficar onde? Na rua? E se ficar na rua tem uma barraca. Alguém tem que fabricar a barraca. Então não dá para você ter um setor de serviços se você não tiver um setor industrial gerando insumos, a caneta, que alguém tem que fabricar a caneta, esse microfone que a gente está usando para falar, né? O computador, o teclado, é a indústria que faz. Então, o setor industrial, ele é vital. E quando você está com o setor industrial parado, a economia fica menos complexa e menos vistosa. E aí a gente começa a ficar mais dependente como nação. E isso é um problema, isso é um nó. É fundamental a gente ter uma indústria. Agora, a indústria não vive pela teimosia do dono, né? Eu vou fazer bicicleta, eu vou fazer patinete. A gente tinha indústria de bicicleta. Cadê a nossa indústria de bicicleta? Acabou a nossa indústria de bicicleta.
aquelas grandes marcas, lembra a propaganda? Eu quero a minha Caloi. Cadê as grandes marcas de bicicleta, né? As grandes marcas de brinquedo? O que aconteceu com a nossa indústria? E ela vai sendo sucateada, vai diminuindo. Chega uma hora que você fala o seguinte, em vez de ser dono, tudo que eu posso ser é gerente de uma empresa estrangeira. Eu vou ser funcionário de uma empresa estrangeira, mas dono da minha empresa brasileira vai ficar cada vez mais difícil se a gente seguir nessa toada. O que a gente vai fazer? A gente tem um histórico ruim nesse setor industrial, porque a gente criou uma relação de dependência das indústrias com o Estado, e o Estado distribuindo benefícios e subsídios para vários setores industriais ia parando em pé enquanto tinha um dinheiro. Não porque o Estado tivesse dinheiro, mas o Estado se financiava ferrando a sociedade. Sim. Quando acabou o dinheiro, tirou o benefício, tirou o subsídio, os setores ruíram. Ruiu o setor da informática, acabou o setor de informática. Eletroeletrônica. O que aconteceu com a indústria eletroeletrônica brasileira, né? Como que ela nasceu e como que ela morreu? Então a gente sempre teve uma dependência do Estado e os empresários, vários deles, não se preocuparam com isso. Estava indo, vai indo, vamos indo, chega uma hora, blum, né? Você pega a construção civil, é serviço. A construção civil agora ruiu na Lava Jato, blum também, outro setor que foi embora. Mas os setores industriais, vários deles foram embora nessa destruição da relação do Estado financiador a juro barato e tal, né? E aí o que a gente vai fazer agora, né? Como nação, a gente precisa ter um senso de urgência para reconstruir esse ambiente de negócios, para que floresça uma indústria como floresceu o agronegócio. O agronegócio já foi dependente do Estado, muito dependente do Estado. Por que ele conseguiu? Ele conseguiu porque a gente não fez besteira no agronegócio, depois de ter feito uma grande besteira lá atrás. Mas a gente parou de fazer besteira e começou a deixar o agronegócio competir, e ele tem condições de competir, basta ver esse show que ele está dando. Mas e o setor industrial? Como é que ele vai competir? Então, você abrir, como disse o Paulo Guedes já, você amarra o empresário e depois você abre a competição internacional, aí complicou. A água vem, ele não tem como nadar, né? Então temos um problema. Temos que fazer as coisas básicas. A gente é uma das 10 maiores economias do mundo. Quando vai ver lá aquele relatório do Doing Business do Banco Mundial, não preciso nem repetir os números, a gente está no topo de tudo aquilo que a gente deveria estar lá embaixo, e a gente está lá embaixo de tudo aquilo que a gente deveria estar no topo, né? Então o Brasil, ele é grande, mas ele não é bom. Ele não é bom, ele não é competente, ele é só grande. E quando você é grande, você é visto, porque você é grande. Mas não significa que você seja ágil, bom, você não vai ser escalado, competitivo, ninguém passa a bola para você. Você só é grande. Então você serve de referência visual. Olha lá o Brasil. O Brasil tá lá. Cadê o Brasil? Ali, porra, não tá vendo? Esse país grandão todo. Pô, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, não tá vendo? Então, não dá. A gente tem que mudar rápido. Então tem essa medida provisória da liberdade econômica. É uma tampinha que se tira para gerar um pouquinho de oxigênio, mas é muito pouco oxigênio. A gente tem que fazer um troço revolucionário nesse campo, sabe? Olhar para o empresário e falar, bicho, vai que eu seguro as pontas aqui para você ir. O empresário australiano reclama da Austrália, entendeu? O neozelandês reclama da Nova Zelândia, o japonês, o americano, todo mundo reclama. Não tem empresário que não reclame, não tem trabalhador que não reclame, né? Não tem marido que não reclame, mulher que não reclame, aluno, criança, cliente no restaurante, todo mundo reclama. Só que o empresário brasileiro, ele reclama não, mais do que esses outros. Esses outros estão bem no Doing Business e queriam estar melhor, mas a gente está muito mal. Então não tem mão de obra, não tem infraestrutura. O Zé Roberto Mendonça de Barros ontem falou aqui, pô, não tem ambiente de negócio, não tem infraestrutura, não tem educação. Você diz, como é que eu vou produzir, né? Eu costumo dizer, Felipe Bueno, eu acho isso curioso. Sabe aquela régua escolar? Sim. Ela é retinha, né? 30 centímetros. Tem a de 20, tem a de 15, tem o transferidor. Tá bom. Quem é que faz aquilo? É uma máquina, né? Para sair retinho daquilo. Tá bom, então aquela máquina foi fabricada. Legal. Quem é que faz a máquina? Para ficar toda retinha. Uma outra máquina? Isso. É uma máquina que faz a máquina. Uhum. Certo. E a máquina que fez a máquina?
E assim sucessivamente. Até a hora que você chega na máquina original, porque tudo é feito por máquina, porque senão não fica reto. Então a máquina que faz ficar reto é máquina que foi feita, que fez. A máquina que fez a máquina é máquina também. Então, uma hora você vai chegar no ser humano. No ser humano, que é a máquina original. Essa máquina original, em algum momento, foi inventivo, criativo. E bolou uma primeira máquina, que começou a fazer máquinas. E ele foi usando máquina. Então, é a educação, é a criatividade, é a inventividade, é o espaço criativo, é a parceria com a universidade. E isso, nada disso a gente tem. A gente não tem nada disso. Como é que a gente vai fazer? A China copia. O Japão copiou. A Coreia do Norte, a Coreia do Sul copiou. E começaram a inventar. E a gente nem copia, nem cria. Então nós estamos num nó. A gente tem 2 desafios hoje. Um desafio é fazer o PIB crescer. O nosso PIB é uma pizza, né? Todo PIB é uma pizza. Só que a nossa pizza é brotinho, aquela que dá para um. A pizza americana é um tampo de mesa. Alimenta 5% da pizza americana. É 5%, não é um pedação, alimenta um monte de gente. 5% do nosso brotinho, entendeu? Se a gente tá com 11% de um brotinho, a gente fica com fome. Se eles tiverem 11% daquela pizza que é um tampo de um mês, 1 metro, aí dá para comer melhor. Então o nosso desafio primeiro, tem que fazer o PIB crescer, porque daí a gente fica 11%, que caia para 10%, não tem problema, mas que seja de um pibão, não de um pibinho, pô. Nós estamos virando pibinho. E o outro desafio é combater essa indiferença da autoridade. Não adianta ter um ministro da Fazenda que seja pró-empresário. A gente precisa de um país pró-empresário. É o prefeito, é o secretário, é o fiscal, é a estatal, é a agência reguladora. Todo mundo olhando para o empresário como um sujeito bacana. E se ele fizer coisa feia, fez coisa feia. Todo ser humano faz coisa feia, mas a gente acha que o ser humano empresário é um cara pior do que os outros, porque ele é empresário, porque ele tem lucro. Então a gente tem uma cabeça enviesada e a gente precisa olhar o empreendedor, o empresário, não como alguém de quem se deve sugar imposto. Se ele não pagar tudo do jeito que você quer, porque ele fez um cálculo diferente, você vai lá e pune o cara. E depois você ainda arrebenta o cara no Poder Judiciário. É um negócio complicado. A gente precisa acabar com esse desprezo, esse desestímulo para acordar o país e a gente ter um setor, não só industrial nesse caso, qualquer empresário brasileiro vai se valer disso. São os desafios que a gente tem. Crescer e proteger, não com aqueles benefícios antigos, não. Proteger, dizendo o seguinte, aqui vai valer a regra que vale lá fora também. Para você só ter a reclamação que o australiano tem, que o neozelandês tem, que o americano tem, que o francês tem. E não esse monte de reclamação que a gente tem hoje.